Este vídeo é feito por fã, caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 6. Capítulo 2, Papel Aleatório. Um dia, uma atmosfera pesada pairava sobre a classe. No entanto, essa atmosfera não era de forma alguma pessimista. Estava cheio da quantidade certa de tensão. O primeiro a entender isso foi o professor da turma de Shabashira Sensei. Por favor, encontre seus assentos. Todos vocês parecem ter feito muitos preparativos. Assim que ela entrou na sala de aula, a atmosfera rapidamente ficou mais pesada e se tornou mais digna. Comparada a antes, a aula com a qual apresentamos parecia natural. Nessa atmosfera respeitosa, Shabashira Sensei não escondeu sua surpresa. Todo mundo parece sério. É difícil para mim acreditar que todos aqui fazem parte da classe D. Isso é porque hoje é quando você anuncia os resultados do exame intermediário, certo? E que falou com um olhar levemente nervoso no rosto. Shabashira Sensei respondeu com um sorriso malicioso. Isso é exatamente correto. Você deve desistir imediatamente se falhar nos exames intermediários ou finais. Eu já te disse isso antes, então ainda deve estar fresco em suas memórias. É natural estar nervoso ou ansioso, mas nenhum de vocês tinha a mentalidade adequada até agora. Fico feliz em ver todos vocês crescendo. Shabashira Sensei elogiou a nova atitude de seu aluno, nunca antes vista, mas isso não significa que nossas pontuações serão melhores. A única mudança real foi em nossas mentalidades. Naturalmente, Shabashira Sensei ousou dizer isso. No entanto, você precisará estar preparado para as consequências se falhar. Então agora eu vou postar os resultados dos exames intermediários. Certifique-se de não misturar seu nome e pontuação. A razão pela qual ela nos lembrou é precisamente que esse aviso é genuíno. Se alguém fosse incapaz de aceitar suas notas e reagisse violentamente, a escola não hesitaria em responder com severidade com ampla evidência das câmeras observando os alunos instalados em todas as salas de aula. Com certeza, eu posso ver as pontuações de todos. Claro! É uma das regras da escola. Independentemente da disposição dos alunos em exibir suas informações pessoais, os resultados de todos os alunos da classe D foram publicados no quadro negro. Não há absolutamente nenhuma privacidade. Os resultados são sempre revelados sem reservas. Assim como o gráfico de desempenho de um vendedor é publicado para toda a empresa, ele revela os que estão no topo e os que estão no fundo. Em casos como esses, os que mais se destacam são aqueles com notas particularmente boas ou ruins. Aqueles que ficam para trás são os que sofrerão e se tornarão sujeitos a pressões egoístas e desprezo por seus arredores. Para todas as disciplinas, é bom considerar a nota de aprovação como uma pontuação de 40 pontos ou mais. Aqueles que não cumprirem esse padrão serão expulsos. O limite para aprovação nos exames intermediários era quase o mesmo dos exames anteriores, mas a situação era um pouco diferente. As pontuações anunciadas a partir de agora também refletirão seus resultados nos festivais esportivos. Em termos de resultados, aqueles que alcançaram altas pontuações e obtiveram sucesso no festival alcançaram uma pontuação superior a 100 pontos. Nesses casos, a pontuação será tratada como uma pontuação completa. Os 10 alunos que obtiveram os piores resultados durante o festival de esportes teriam que deduzir 10 pontos em seus exames intermediários. Sotomura da classe D teve uma das piores performances de toda a série, então ele foi uma das pessoas que teve que marcar 10 pontos a mais em todas as disciplinas. No entanto, os estudantes que não receberam penalidades como Ikki Sudo ainda tinham expressões muito rígidas. Um sistema de expulsão imediata devido a uma única marca reprovada coloca um fardo pesado para todos os alunos, tanto física quanto mentalmente. Os alunos observaram atentamente os resultados dos testes serem lentamente publicados no quadro. No entanto, Horikita não demonstrou impaciência ao ver os resultados. Você está brincando.
A classificação dos resultados começou com a menor pontuação. Em outras palavras, todos esperavam que Sudou, que veio em último nos exames intermediário e final do primeiro semestre, fosse o último mais uma vez desta vez. No entanto, o primeiro nome postado foi Haruki Yamauchi, juntamente com suas notas em vários assuntos. O próximo foi Kikanji, seguido por Inogashira, Sato e depois Sotomura. Sotomura sempre costumava ficar um pouco baixo, mas, para ele, largar isso foi, sem dúvida, devido à influência do desempenho no festival esportivo. Que crise! Estou seriamente em último lugar? Felizmente, ele tinha mais de 40 pontos em todos os assuntos, com sua pontuação mais baixa passando apenas com 43 pontos em inglês. Sua pontuação média nem chegou a 50 pontos. Depois de receber esses resultados, Yamauchi sentiu a sensação de estar morto por um instante. Uma quantidade substancial de suor frio começou no rosto e no pescoço. As pontuações de Sudou foram ainda mais surpreendentes. Até hoje, ele estava constantemente posicionado na parte inferior da classe. No entanto, com este exame, ele subiu um total de 12 vagas. Mesmo considerando os pontos que ganhou no festival de esportes, suas realizações foram óbvias. Isso foi demonstrado pelo olhar de surpresa que nossos colegas estavam dando a ele. Sua pontuação média foi de 57 pontos. Eu quebrei meu recorde pessoal de uma só vez. Você vê. Além disso, quase chega a 60 pontos. Assim que Sudou encontrou seus resultados, ele gritou e se levantou, dançando alegremente. Essa pontuação não vale a pena fazer barulho. Você só foi salvo devido ao festival de esportes. Honestamente, é um sistema quebrado, se você me perguntar. Oh caramba! Sudou foi desligado pelas palavras duras de Horikita. Ele silenciosamente voltou ao seu lugar, um pouco desanimado. Ele era como um cachorro leal, reagindo imediatamente às ordens de seu mestre e cumprindo-as. Sudou chegou a ter uma média de 57 pontos. Os efeitos do grupo de estudo são impressionantes. Mesmo com seu pior assunto, o inglês, Sudou notavelmente conseguiu marcar 52 pontos. Ouvi dizer que Horikita mais uma vez havia ensinado Sudou e os outros que estavam perto de falhar neste exame intermediário. Não fui convidado a participar do ensino, mas isso é de se esperar. Da perspectiva de outros alunos, não pareço ser um indivíduo particularmente inteligente. Além disso, a própria Horikita também deve ser cética em relação à minha capacidade acadêmica. O efeito que as sessões de estudo tiveram é realmente grande. Se você não estiver preparado para um exame formal, é quase certo que você será reprovado. No entanto, desta vez o sucesso provavelmente se deve a outros fatores. Foi uma grande ajuda que o exame intermediário desta vez fosse composto de problemas relativamente simples. Talvez sim. Este exame intermediário foi sem dúvida um pouco mais fácil do que o exame usual. Isso ocorre porque há várias perguntas que suspeito que a escola tenha feito por engano. Com base nisso, parece que Horikita não está preocupada com os resultados das provas intermediárias, porque estava convencida de que o grupo de estudo havia conseguido passar no exame. Em contraste, Yamauchi, que terminou em último, parecia incapaz de esconder completamente sua frustração por perder para Sudou por uma margem tão grande. Horikita ensinou a todos os alunos que tinham medo de falhar da mesma forma que ela havia feito antes, mas Sudou teve tempo para estudar individualmente com ela, mesmo nos dias de folga. O poder do amor é uma coisa aterrorizante. Pouco a pouco, a capacidade acadêmica de Sudou parecia estar melhorando. Você está em média 64 pontos. Como é muito comum. Por que você não desiste dessa farsa e fica sério? É o melhor que posso fazer. Como costumo colocar cerca de 50 pontos, se eu subitamente tivesse 100 pontos, inevitavelmente estaria criando novos problemas para lidar. É apenas uma questão de fazê-lo de maneira lenta e constante. Dito isto, deve ser bom para mim aumentar minha pontuação na próxima vez, considerando o salto que Sudou deu. Eu sei que você está fazendo de bobo aqui,
É impossível para mim ouvir qualquer coisa que você tenha a dizer sobre o assunto. Não tenho certeza se você já me ouviu em primeiro lugar. Isso é verdade? Honestamente, e então ela vai e concorda comigo. Dito isto, apesar de serem os exames intermediários, as perguntas eram relativamente simples. Portanto, uma infinidade de pontuações perfeitas compunha os nomes finais dos resultados. Outras classes também devem ter obtido notas muito altas neste exame. Como você pode ver, o número de pessoas que desistiram devido a este exame é zero. Todo mundo superou esse exame sem problemas. Shabashira Sensei foi sincera com seus elogios a seus alunos. Parece que não havia necessidade de nos criticar, como sua atitude reservada. Obviamente. Estou ansioso pelos pontos pessoais do próximo mês, Sensei. Com os cotovelos na mesa, Sudo entrou no balanço das coisas e falou com confiança. Shabashira Sensei responde à sua atitude com tolerância, sem mudar o sorriso. Bem, não houve problemas em particular durante o festival de esportes, então seria bom esperar uma certa quantidade de pontos privados em novembro. Nos 3 anos desde que cheguei a esta escola, nunca vi uma classe D que conseguir sustentar zero evasão pelo tempo que você tiver. Bem feito. Shabashira Sensei elogiou a classe. Até hoje, ela nunca havia demonstrado esse tipo de atitude conosco. Por causa disso, muitos dos estudantes hesitaram em aceitar essa rara situação pelo que era. Ser elogiado por você me faz sentir desconfortável. Aqueles que raramente são elogiados geralmente ficam mais embaraçados quando o recebem. Horikita, no entanto, não mostrou sinais de descuido. É claro que foi ótimo ninguém falhar, mas ela sabia que Shabashira Sensei não era o tipo de pessoa que terminaria a conversa com elogios. Quanto mais gentil sua atitude, mais estranha a situação se tornava. Seu rabo de cavalo amarrado balançava encantadoramente quando ela silenciosamente começou a se mover. O sensei deu uma volta pela sala de aula, passando lentamente entre as fileiras de mesas. Quando ela chegou ao assento de Ikki, Shabashira Sensei parou e disse: "Você superou o exame sem incidentes, então vou perguntar novamente, o que você acha desta escola? Eu gostaria de ouvir sua avaliação." Bem, é uma boa escola. Você pode gastar muito dinheiro se tudo correr bem para você. A comida e tudo são deliciosos e os quartos são lindos. E então ele continuou, contando com os dedos. Existem jogos à venda, filmes e karaokê, e as meninas são fofas. Essa última razão parece não ter relação com a própria escola. Eu disse algo errado? Não sendo mais capaz de aguentar seu silêncio, Ikki olhou para Shabashira Sensei e levantou uma pergunta. Não. Do ponto de vista de um aluno, esta escola definitivamente oferece um ambiente maravilhoso. Mesmo do meu ponto de vista como professor, também sinto que esta escola oferece muitos benefícios inimaginavelmente bons para seus alunos. Tudo parece realmente estar fora do domínio do senso comum. O sensei começou a se mover novamente, passou pelo assento no final da fila e passou para o meu lado da sala de aula. Me deu a sensação de que eu estava prestes a receber uma pergunta na frente da classe. Você pode por favor não perguntar algo de mim? Felizmente, meu desejo se tornou realidade quando Shabashira Sensei parou diante da mesa de Hirata. Hirata, você se acostumou com a escola? Sim. Fiz muitos amigos e estou vivendo uma vida gratificante no campus. Hirata fez bem em dar uma resposta exemplar e confiável. Você não se sente desconfortável com o risco de ter que desistir se cometer um único erro. Cada vez que esse risco voltar, eu vou passar por isso junto com toda a turma. Hirata, que sempre pensa em seus colegas de classe, não hesitou com sua resposta. Depois que ela terminou de dar a volta na sala de aula, Shabashira Sensei voltou ao pódio. Ela parecia estar tentando confirmar algo, mas eu não conseguia determinar o que era. Se eu tivesse que adivinhar, ela poderia querer saber mais sobre o moral e a atmosfera da classe. Foi para ver se podemos ou não enfrentar as provações que ainda estão por vir.
Como eu tenho certeza que todos sabem, haverá um teste de 8 disciplinas na próxima semana, como parte do exame final do segundo semestre. Acho que alguns de vocês já começaram a estudar para o exame, mas lembrarei a todos novamente. E só agora estou me sentindo aliviada por o exame intercalar ter terminado. Outro teste. A estação fria começou e os estudantes que não são adeptos do estudo só continuarão sofrendo a partir daqui. Haverá uma rápida enxurrada de testes em um futuro próximo que os alunos não serão capazes de escapar. Em particular, o intervalo entre os exames do segundo semestre é curto. Falta uma semana para o teste. Eu não ouvi nada sobre isso. Apesar dos gritos de que, os professores de cada matéria estavam constantemente nos informando sobre o próximo teste. Eu não pude deixar de sentir vontade de suspirar por sua ignorância da situação. Dizer que você nunca ouviu falar disso não vai funcionar, eu adoraria dizer o contrário, mas não posso. Independentemente disso, não se preocupe muito com isso, Ikki. Shabashira-sensei sorriu como se estivesse estendendo um fio de salvação para ele. No entanto, todos estamos aprendendo a saber melhor do que pensar que isso é feito apenas por gentileza. Sério, sensei? Para que eu possa ir com calma então? Boa. Aprendendo, pelo menos deveríamos estar. Shabashira-sensei tirou os olhos de Ikki e continuou. Primeiro, o questionário terá 100 perguntas, totalizando 100 pontos, mas o assunto dos questionários estará no mesmo nível que o esperado de um aluno do terceiro ano do ensino médio. Ou seja, este questionário servirá como um meio para confirmarmos se você se lembra de suas fundações ou não. Além disso, como o exame simulado do primeiro semestre, esses testes não terão influência nas suas notas. Mesmo se você marcar 0 ou 100, não importa. Ele será usado apenas para determinar sua capacidade atual. Oh! Oh! Você está falando sério? Sim. No entanto, é claro que vou lhe dizer que esse teste certamente não tem sentido. Por quê? Porque os resultados deste questionário terão uma grande influência sobre o próximo exame final. Devo dizer que era óbvio ou algo assim? O festival de esportes já terminou, então o próximo teste especial começará em breve. O que você quer dizer com influência? Conte-nos de uma maneira que possamos entender. Eu entendo por que Sudou quer pedir mais informações. Shabashira-sensei ousa adiar o verdadeiro assunto em questão, a fim de despertar a ansiedade da classe. Seria bom explicar para você de uma maneira que facilite sua compreensão, Sudou. A escola estipulou que os resultados deste questionário serão usados como base para emparelhá-lo com outra pessoa da classe. Par? Hirata expressou sua dúvida sobre a palavra que parecia mais deslocada. Está certo? O emparelhamento criado a partir do teste compartilhará o mesmo destino e desafiará os exames finais juntos. O exame valerá 100 pontos para cada uma das 8 disciplinas, e cada disciplina terá 50 perguntas, totalizando 400 perguntas. Desta vez, também haverá 2 maneiras de reprovar no exame. A primeira maneira é semelhante ao que todos vocês já experimentaram. Todas as disciplinas terão um padrão mínimo de 60 pontos. Se a nota final que seu par obtiver em qualquer disciplina for inferior a 60 pontos, ambos os membros abandonarão a escola. Esse padrão de 60 pontos é o total combinado de cada um dos 2 parceiros. Como exemplo, se Ikki e Hirata são um par, mesmo que Ikki consiga uma pontuação 0 em um assunto, desde que Hirata consiga 60, nenhum dos 2 será obrigado a desistir. Uma voz de choque vazou de um dos estudantes. Parece que, desde que você tenha um parceiro confiável, esse será um teste bastante fácil. No entanto, qual é a segunda maneira de reprovar no exame final? Shabashira-sensei ignorou as reações dos alunos e explicou os outros meios de reprovar no exame final. O novo critério que você precisará superar para evitar a expulsão é um requisito de pontuação cumulativa. Mesmo se você ultrapassar os 60 pontos em todas as 8 disciplinas, se sua pontuação acumulada for inferior a este segundo padrão, os 2 parceiros serão expulsos. Para esse requisito,
Ele se baseia no total coletivo entre os dois membros do par. Está certo? A pontuação cumulativa será determinada pela pontuação total de ambos os membros do par. A escola não descobriu o número exato para o padrão mínimo que a pontuação acumulada precisará, mas nos anos anteriores a pontuação era de cerca de 700 pontos. Ambos os membros de um par compartilharão seus pontos de vista e desistirão juntos também. É isso que ela quis dizer com compartilhar o mesmo destino? Para 700 pontos, uma vez que existem 16 sujeitos no total entre duas pessoas, será necessário atingir uma média mínima de 43,75 pontos em cada sujeito. Mesmo os alunos com excelência acadêmica reconhecida, como Horikita ou Yukimura, correm risco, dependendo de com quem combinam. Você disse que a escola ainda não decidiu na fronteira exata que a pontuação acumulada ainda deve estar acima, mas por que isso? Não seja tão apressado, Hirata. Vou explicar a fronteira mais tarde. O exame final será dividido em 2 dias, onde você faz 4 matérias por dia. Mais tarde, informarei a ordem dos assuntos. No caso de uma ausência devido a más condições físicas, a escola perguntará sobre a legitimidade da ausência. Se for confirmado que o aluno não tinha outra alternativa, eles receberão pontos com base em estimativas aproximadas de seus exames anteriores. No entanto, se o motivo da ausência não for satisfatório, o testador ausente receberá uma pontuação 0 para todos os testes que faltarem. Em outras palavras, este é um teste absolutamente inevitável. A escola ainda pretende regular algo como nossas condições físicas. Ainda assim, você está começando a parecer um verdadeiro aluno desta escola. No passado, você teria gritado ao ouvir as regras deste exame. Bem, eu me acostumei a isso. Eu tive que fazer todo tipo de coisa até agora. Quase não houve surpresa na resposta de Ike. Ele parecia ter um pouco de confiança em si mesmo. Essa é uma afirmação confiante, Ike. No entanto, provavelmente existem alguns de vocês que se sentem da mesma maneira. Portanto, vou dar a todos um único conselho. É melhor não pensar que você domina tudo sobre esta escola só porque passou no primeiro semestre do primeiro ano. No futuro, todos vocês terão que superar inúmeros exames que são muito mais difíceis do que este. Por favor, não diga coisas tão horríveis, sensei. Uma das meninas disse, assustada com o conselho dela. Como é um fato, não pode ser ajudado. No entanto, este teste especial, geralmente conhecido como Paper Shuffle, geralmente resulta em 1 ou 2 grupos de desistências em um ano médio. Muitos deles tendem a ser alunos da classe D. Isso não é uma ameaça, estou apenas recitando fatos. Até esse momento, a turma ainda estava otimista, mas agora a atmosfera ficou tensa. A chegada de um novo teste especial. Mas o que ela quer dizer com Paper Shuffle? Pares abaixo do limite serão expulsos sem exceção. Se você acha que meu discurso é apenas uma mera ameaça, pergunte aos alunos mais velhos. Você já deveria ter começado a fazer conexões frouxas com eles agora. No entanto, mesmo que as regras do exame pareçam horríveis, não é um pouco estranho que, em média, apenas 1 ou 2 grupos de alunos tenham desistido nos anos anteriores? Dependendo dos pares, o exame pode ser devastador. Basicamente, é assim, certo? Finalmente, especificarei as penalidades para o exame formal. Embora não deva ser dito, a trapaça é proibida durante o exame. Os trapaceiros serão imediatamente desqualificados e expulsos da escola juntamente com seu parceiro. Isso não se limita a esse exame, mas também a todos os exames intermediários e finais. Trair é equivalente a abandonar a escola. À primeira vista, isso pode parecer uma punição severa. Se fosse uma escola comum, o castigo seria 0 nos exames finais, juntamente com algumas advertências ou, no máximo, suspensão. No entanto, como a reprovação no exame fará com que você seja imediatamente expulso de qualquer maneira, é inevitável que a trapaça seja tratada da mesma maneira. O significado deste aviso especial é impedir que os alunos se antecipem e cometam erros.
Vou aceitar isso como um conselho de Shabashira Sensei. No entanto, o problema para este exame é o sistema de emparelhamento. Depois de receber os resultados do questionário, informarei o método de decisão para os pares. Imediatamente depois de ouvir isso, segurei minha caneta em silêncio. A pessoa sentada ao meu lado pegou sua caneta quase ao mesmo tempo e começou a registrar os resultados intermediários exibidos no quadro negro. Lancei um olhar para a situação e coloquei minha caneta de volta na mesa. Eu imediatamente senti como minhas ações eram desnecessárias. Depois do teste, se você se aproximar da pessoa em último lugar, não estaria com problemas. Eu fui humilhado por quem? Vou estudar e absolutamente mudar isso. Não se force. Você está apenas falando alto. Ainda há muito mais por vir dos meus estudos. Yamauchi ficou chocado com o arrependimento enquanto se afundava em sua mesa em agonia. Embora Sudou também falasse alto, enquanto Horikita estivesse lá, ele parecia estar disposto a continuar estudando sem parar, e exatamente por esse motivo, suas palavras foram um tanto convincentes. Bem, isso não é importante aqui. A escola não pretende nos ensinar como os pares são decididos no momento. Ou seja, há uma grande chance de que haja algo que possamos aprender que influencie com quem somos pareados. Sem dúvida, alguns dos alunos que participaram dos exames especiais e escritos deveriam ter percebido isso até agora, incluindo Horikita, que estava escrevendo ao meu lado. Há mais uma coisa. A escola solicitará que você considere esse exame final de outra perspectiva. Há mais uma coisa que precisamos fazer. Como a turma ficou um pouco chateada, Hirata responde como se quisesse resumir a situação. Sim. Antes de tudo, você será solicitado a debater e escrever suas próprias perguntas do exame final. As perguntas que você escrever serão as perguntas na final de uma das outras 3 classes. Ou seja, você terá que iniciar um ataque contra uma das outras classes, e a classe que intercepta esse ataque terá que defender. A escola comparará as notas gerais nas finais entre as 2 turmas e a turma que vencer receberá um total de 50 pontos de turma da turma perdida. Em outras palavras, para que um par evite falhar, ele deve pontuar acima de 60 em todas as disciplinas, além de coletivamente exceder uma pontuação total de cerca de 700 pontos. Além disso, como classe, temos que alcançar uma pontuação geral mais alta do que as classes em que estamos competindo. Dependendo da combinação, é possível que haja uma lacuna nos pontos privados. Digamos que a classe A ataca a classe B e a classe D ataca a classe A. Supondo que a classe A consiga atacar e defender com sucesso, eles receberão um total de 100 pontos de classe. Mas se a classe A atacar a classe D e a classe D atacar a classe A, seria apenas uma troca de 50 pontos de classe. Certo? Existem regras claras sobre isso. No caso de um confronto direto, o número de pontos de classe sendo apostados mudará para 100, então não se preocupe. É raro, mas se as notas gerais de cada classe forem iguais, termina como empate. Nesse caso, não haverá alteração no número total de pontos. Temos que apresentar problemas e escrever perguntas para os alunos de outras turmas. Nunca ouvi falar disso. Como isso será executado? Se alguém tornasse suas perguntas impossíveis de responder, acho que o teste acabará sendo muito difícil, mas... sim. Tais como coisas que não foram ensinadas, ou perguntas sem sentido de armadilhas. Isso é impossível. E que os outros estavam levantando as mãos em derrota. Certamente terminará assim se tudo tiver sido deixado para os alunos. Por esse motivo, as perguntas que você criar serão rigorosamente verificadas pelos nossos professores. Se houver problemas que estejam além do escopo do material ou não puderem ser respondidos com o que é fornecido na pergunta, solicitaremos que você o altere. Através de um sistema de revisão constante de perguntas inaceitáveis, garantiremos que todos criem perguntas justas. Não será nada parecido com a situação com a qual você está preocupado. E que, isso faz sentido para você? Um pouco. É fácil dizer, mas não é assim tão simples. Fazer 400 perguntas,
Parece que será um cronograma bastante apertado. Faltam cerca de um mês para o início do exame. Uma pessoa teria que fazer de 10 a 15 perguntas por dia. Embora se deva dizer que eles precisarão ser preparados ainda mais rapidamente do que isso, teremos tempo para fazer correções quando a escola não aceitar algumas das perguntas. Depois de levar em conta as deficiências da classe D, o próximo mês começa a aparecer bastante sombrio. Hirata parece entender isso também, e parecia que ele estava perdendo o rumo. No caso de as perguntas e respostas não serem concluídas a tempo, medidas de alívio serão implementadas para você. Nossas próprias perguntas pré-elaboradas serão usadas após o prazo. No entanto, observe que a dificuldade das perguntas preparadas pela escola será menor. As chamadas medidas de alívio parecem boas, mas, na realidade, seria como admitir a derrota. A todo custo, precisaremos criar as perguntas e respostas. Além de seus próprios estudos, os líderes de cada turma precisam pensar nas perguntas que farão as outras turmas. É provável que este seja um exame muito difícil. Quando se trata de criar suas perguntas, você é livre para consultar alunos de outras classes e anos escolares, utilizar a internet, consultar seu professor ou decidir entre si. Não há limitações particulares. Contanto que seja uma pergunta que a escola permita, difícil ou fácil, não nos importamos com o conteúdo. O exame final que temos que desafiar, é claro, será aquele que outra turma criará para nós. Certo? Isso é verdade? Você provavelmente está curioso sobre como a classe que está atacando é escolhida, mas o método para determinar isso é fácil de entender. Um aluno simplesmente precisa nomear a turma desejada e eu a relatarei à escola. Se quando houver mais de uma indicação para a mesma classe, a escola chamará um representante e você sorteará. Por sua vez, se não houver sobreposição, sua indicação será aceita e será para essa classe que você estará escrevendo perguntas. Ouvirei sua indicação no dia anterior ao questionário da próxima semana. Você deve pensar cuidadosamente sobre sua decisão até então. O exame final geralmente é voltado para a escola, mas desta vez é essencialmente uma briga individual com outra turma. Dessa forma, mecanismos complexos estão envolvidos nesse exame, além do que exatamente é o limite de pontos para cada par. É isso para a explicação preliminar do questionário e exame final. O resto depende de você pensar. Shabashira Sensei resumiu assim, com isso, a aula de hoje chegou ao fim. Eu vou começar uma reunião, Ayanokoji-kun. Você pode trazer Hirata-kun aqui para mim? Horikita se levantou e disse isso imediatamente após o anúncio do teste especial. Compreendo. Eu respondi brevemente, depois me aproximei de Hirata. Horikita foi para Sudou ao mesmo tempo. A partir de agora, a classe D começou a receber atenção das outras classes. Houve mudanças para mim também. Eu já havia conseguido ficar em segundo plano antes, mas agora fiz um nome para mim mesmo correndo na corrida de revezamento no festival de esportes. Sem dúvida, estarei na mira de Ryuenro e Shinose enquanto eles procuram a presença por trás de Horikita. Então, o que devo fazer sobre isso? Manter distância de Horikita. De repente, afastar-se dela obviamente levantaria suspeitas. Nesse caso, devo esperar como de costume a situação passar. Enquanto estiver em Horikita, sou suspeita. Acho que no final nada mudará, mesmo que eu faça alguma coisa. O outro lado provavelmente ignorará meus verdadeiros pensamentos e interpretará demais minhas ações por conta própria. Então, pretendo voltar a como as coisas estavam no início do ano. Horikita só fez alguns amigos até agora, então havia muitas situações em que se envolver com ela era inevitável. No entanto, isso deve ser diferente no futuro. Começando com Sudou, seu contato com pessoas como Hirata e Karuizawa deve aumentar gradualmente. E, como isso acontece, eu posso desaparecer lentamente em segundo plano. Eu quero me relacionar melhor com ela, mas não pretendo ficar à mercê de Shabashira Sensei. Se eles puderem cuidar da classe por conta própria, meu fardo será naturalmente diminuído. É assim que eu vejo.
Shabashira-sensei não deveria estar particularmente apegado a eu ser o único a causar o surgimento da classe D. Logicamente, ela deve estar satisfeita com qualquer aluno disposto a assumir a tarefa. Quanto ao motivo pelo qual ela não hesitou em me ameaçar alcançar a classe A, não estou interessado nas intenções de Shabashira-sensei. No entanto, agora não é hora de deixar Horikita ir. Se eu soltar as rédeas aqui, a classe D sairá do controle e até potencialmente entrará em colapso. Vou reunir pessoas ao redor de Horikita antes de desaparecer em silêncio. O importante é o procedimento, seguido de preparação e resultados. Parece que ele estará chegando em breve. Liguei para Hirata, que estava conversando com um colega de classe, e depois voltei para o meu lugar. A mesma coisa do meu lado. Sudou saiu para ir ao banheiro. Ele foi a primeira pessoa a sair pela porta. Então, o que devemos pensar deste teste? Horikita perguntou prematuramente antes de as pessoas começarem a se reunir. Nós apenas precisamos ouvir as palavras de Shabashira-sensei para entender. Este deve ser um teste mais difícil do que os anteriores. O padrão que precisa ser cumprido para evitar falhas é fácil, mas se nosso objetivo é vencer outras classes, nossa pontuação total terá que ser bem alta. Além disso, o sistema de emparelhamento é complicado. Acrescente a isso o fato de que outra classe escreverá o teste para nós, e podemos prever que o grau de dificuldade efetivamente dobrará. Será particularmente desafiador se enfrentarmos uma classe que torna suas perguntas mais desafiadoras do que precisam. Dependendo de como a pergunta é formulada, mesmo que as respostas sejam as mesmas, a taxa de resposta pode mudar significativamente. Sim, desta vez não se trata apenas de estratégias de leitura, mas também de testar nossa capacidade de criar problemas. É impossível sair à frente neste exame se ensinarmos apenas aos alunos que estão preocupados com a reprovação, como fizemos com as aulas intermediárias. Idealmente, procuraríamos entender as fraquezas de outras classes, mas é duvidoso que elas nos revelassem prontamente. No entanto, muitas das coisas que precisamos fazer são as mesmas que tivemos que fazer no meio do período. Nesse sentido, esse teste pode ser considerado menos difícil do que qualquer um dos exames especiais de verão. Assim como o Festival de Esportes testa a força física da turma, pode-se dizer que essa prova é uma prova do conhecimento acadêmico da turma. Se você pôde fazer algo, deve fazê-lo. Afinal, nos deram dicas. Bem, eu estou ciente disso. Horikita respondeu calmamente e continuou: você sempre presta atenção ao que a outra pessoa diz e faz. Esta escola gosta de esconder dicas de tudo o que elas nos dizem. Os principais fatos que devem ser destacados do que Shabashira-sensei nos disse são que os resultados desses testes não afetarão nossas notas, que os critérios para reprovação na nota geral ainda precisam ser determinados e quem será escolhido como parceiro será determinado após o término dos testes. Não pude deixar de sorrir diante dessa compreensão perfeita e agradável. Logo depois, Hirata, que havia sido chamado, veio se encontrar conosco. Obrigado por esperar. Isso é para discutir nossos planos para o exame final, correto? Ele então chama Karuizawa. Karuizawa nos olha com aborrecimento, mas finalmente responde ao seu pedido e se aproxima de Horikita. Sinto muito, pensei que seria melhor se discutíssemos isso imediatamente. No início do ano letivo, qualquer um ficaria surpreso ao ouvir Horikita pedir por alguém, mas agora que Horikita atuava como representante da turma, os alunos começaram a aceitá-la naturalmente. Se está tudo bem com você, eu gostaria de começar imediatamente. O que há aqui? Oponho-me. Já que vamos conversar, vamos para a palete. Vamos, Osuke. Karuizawa apertou o braço de Hirata e puxou para indicar sua presença. Quando eu conheci Karuizawa, ela costumava fazer coisas assim e agir como uma criança mimada. A palete, a propósito, é um café no campus. É um lugar vibrante, onde muitas alunas se reúnem durante o almoço e depois da escola. Quando olhei para Karuizawa, nossos olhos se encontraram por um momento. Não me lembro de dizer nada em particular,
Mas Karuizawa rapidamente se separou do braço de Hirata, embora ela permanecesse visivelmente irritada. Não sabemos onde estarão os olhos do inimigo, mas... tudo bem. Seria mais fácil para Horikita se mudar com o grupo do que desafiar Karuizawa aqui. Embora a própria Horikita não seja autoconsciente, essa parte dela cresceu. Bem, posso me juntar a você? Quem disse que era nosso colega de classe, Kushida Kikyo? Isso vai lhe causar algum problema? Estou bem com isso. Kushida-san sabe tudo sobre a classe. E considerando o tipo de teste que é o exame final, eu gostaria de ouvir primeiro a opinião de todos sobre o assunto. A posição de Karuizawa era que estava tudo bem, e respondeu primeiro. Então, o que Horikita fará? Claro, Kushida-san. Eu ia ligar para você, mais cedo ou mais tarde, de qualquer maneira. Horikita concordou imediatamente, como se estivesse concordando com Karuizawa para evitar problemas. Vocês três poderiam ir lá primeiro? Vou resolver meus assuntos aqui e depois me juntar a você. Os três concordaram sem nenhuma objeção em particular e foram para o café. Está tudo bem deixá-la se juntar a nós? Kushida é uma valiosa força de combate para a classe D, mas seu relacionamento com Horikita é complicado. Embora os detalhes sejam conhecidos apenas pelos dois, é difícil garantir que Kushida não tente obstruir o que fazemos. Além disso, a classe D foi colocada em crise durante o festival de esportes por causa da traição de Kushida. Não seria estranho recusar uma cena como essa. Isso é verdade? Horikita realmente aceitou isso. Desculpe por esperar você, Suzune. Esqueça isso. O local da discussão mudou. Eles estão nos esperando na pallet. Sinto muito, posso ir ao clube apenas para mostrar meu rosto. Acabei de me lembrar que meus idosos me pediram para comparecer. Acho que terminará em 20 ou 30 minutos. Eu não me importo. Venha me conhecer assim que terminar. Sudou sorriu, pegou sua mochila e saiu correndo da sala de aula. Como estava atrasada para a discussão, Horikita pegou sua bolsa. Eu decidi sair também. Então eu vou voltar para casa. Boa sorte com tudo. Espere um minuto. Você está convidado para isso também. Como intermediário entre Hirata e Karuizawa-san, você é indispensável. Eu não tenho muita influência sobre eles agora. Claro que seria assim. Embora você diga que não tem muita influência, acho que você pode controlar a classe sem problemas até certo ponto. Além disso, o exame final é o acúmulo desses próximos questionários. Você realizou o exame intermediário sem a minha ajuda com o seu grupo de estudo. Por uma questão de fato, ela lidou com toda essa situação por conta própria. Esses testes estão a um passo disso. Se você apenas olhar para esse ponto, talvez sim. Mas se Kushida está lá, é uma história diferente. Isso é uma exceção. E eu tenho algo a lhe dizer primeiro. Posso pelo menos pedir que você participe da discussão de hoje. Ou você não está interessado no que ela está fazendo? Essa afirmação foi muito astuta. Honestidade é a melhor maneira de responder algo assim. Seria uma mentira dizer que não estou interessado. Ela trata todos da classe da mesma forma, então por que é tão hostil a Horikita? Para mim, isso é uma coisa muito intrigante. Estou meio que interessado na situação. Se você pode aceitar isso e participar da discussão de hoje, então eu vou lhe dizer. Horikita afirmou. Ela parecia ter uma razão para falar disso naquele momento. Para ser sincero, não quero me incomodar com o passado dela, mas acho que é necessário contar primeiro, então deixe-me falar. Porque acho que os resultados devem ser úteis para mim. Eu pensei que você não ia me contar sobre Kushida. Com que base você acha isso? Você não disse nada sobre Kushida até agora, disse. Provavelmente é melhor dizer que não consigo imaginar você de todas as pessoas se envolvendo em um relacionamento hostil com alguém. Quando você se envolveu com Kushida? Eu olhei para confirmar a expressão de Horikita. Ela era mais dura do que eu pensava. Eu não posso te contar aqui. Você entende?
Embora ninguém estivesse prestando atenção à nossa conversa, existem inúmeros olhos e ouvidos na sala de aula. Entendo. Acho que vou acompanhá-lo então. Estou ansioso por uma história digna desse esforço. Depois que saímos do corredor e passamos pela multidão, Horikita sussurrou: de onde você quer que eu comece? Do começo. Porque tudo que sei é que vocês dois não estão em boas relações um com o outro. E o lado sombrio de Kushida. Eu quero saber mais sobre isso. No entanto, negligenciei deliberadamente mencionar isso porque não sei o que Horikita sabe ou planeja dizer. Deixe-me dizer primeiro, eu não sei muito sobre Kushida Kikyo. Onde você e Kushida-san se conhecerão? Provavelmente é uma questão de confirmação. Deixe-me responder sinceramente, no ônibus. Está certo? Como você, a primeira vez que vi Kushida-san estava no ônibus no dia da admissão. Lembro-me desse assunto agora. Havia uma velha que precisava ficar de pé porque não havia assentos abertos. Kushida estendeu a mão para a velha e tentou convencer outros passageiros a desistir de seus assentos. Era uma boa ação em si, uma bondade que ninguém reprovaria. Mas, infelizmente, lembro que ninguém havia decidido desistir de seu assento até que Kushida se esforçasse bastante em convencer alguém a desistir deles. Eu também não tinha a intenção de desistir, então toda a situação teve uma impressão duradoura em mim. Teria que ser então, se ela tivesse começado a odiar você. Mas se fosse essa a interação, seria desnecessário dizer que Koenji, que se recusou a desistir de seu próprio assento, mesmo após um confronto direto, iria ser um alvo muito melhor para o ódio dela do que alguém que simplesmente assistiu a situação diminuir. Isso nem sequer considera que ela também me odiaria se esse fosse o motivo. Eu não quis dizer que Kushida gostava de mim, mas ela apenas mostrou essa hostilidade incomumente forte a Horikita. Eu não conhecia Kushida-san na época. Não me lembro exatamente. Isso significa que você e Kushida interagiram antes de se conhecerem no ônibus? Bem, ela e eu somos da mesma escola. Essa escola fica em uma prefeitura totalmente diferente, e esta é uma escola muito especial. Ela provavelmente nunca sonhou que haveria pessoas do mesmo lugar que ela. Entendo. Ao ouvir isso, resolveu um grande mistério. Antes de conhecê-los, o vínculo entre Horikita e Kushida já havia começado. Nesse caso, eu posso entender. Isso eu não conseguia entender antes de ouvir isso, era inevitável. Pensei nisso depois de realizarmos o grupo de estudo no primeiro semestre. Minha escola secundária era uma escola grande, com mais de 1000 alunos, e eu não me lembro de estar na mesma classe que Kushida-san. Eu não ficaria surpreso ao saber que Horikita também era assim em seus dias de escola. Ela não deveria ter feito amigos, passando todos os dias silenciosamente se entregando aos seus trabalhos escolares. Que tipo de aluno era Kushida durante o ensino médio? Não fomos direto para a palete. Como julgamos que a conversa pode levar algum tempo, andamos um pouco pela escola. Quanto mais longe você fica do café, menos povoada é a área. Quem sabe? Como eu disse, ela e eu não interagimos um com o outro. No entanto, posso dizer que ela era tão popular lá como está aqui, se não mais. Em retrospecto, ela certamente era a peça central de sua classe durante todos os tipos de eventos da época. Ela era uma pessoa popular, que era gentil com todos e sempre deixava uma boa impressão. Eu não acho que ela se juntou ao conselho estudantil, mas ela definitivamente teria sido convidada a participar. Se ela ocupasse um cargo, Horikita provavelmente se lembraria de que estava na mesma série. De fato, o Kushida que eu conheço nunca ocupou nenhum cargo. Talvez, como Horikita testemunhou, a personalidade perfeita que Kushida demonstra no ensino médio seja a mesma que ela tinha no ensino médio. Os dois pareciam ter se cruzado, mas na verdade não. Não consigo resolver o mistério de por que Kushida estava tão enojado com Horikita. A resposta provavelmente está oculta no segmento deste tópico. Eu não acho que ela te odeia porque ela não pode ser sua amiga. Não se trata apenas de saber se ela pode ou não fazer sem amigos. Mesmo que seja Kushida,
Ninguém tinha meios de se tornar amigo de toda a população da escola. Bem, a chave é o que vou dizer a seguir. Mas você deve se lembrar que isso é apenas um boato. A verdade completa é algo que apenas Kushida-san conhece. Horikita chegou ao ponto e começou a falar seriamente. Algo aconteceu quando a formatura se aproximava, no final de fevereiro, onde uma turma se separou. Não foi a gripe, foi. Bem, os rumores chegaram até mim imediatamente. Foi dito que uma certa menina da escola havia causado um colapso nas aulas, e essa aula não voltou à sua condição original até depois que eu já havia me formado. Eu nem preciso perguntar quem é essa colegial, certo? Era Kushida-san. Mas não sei os detalhes de como a classe foi levada ao ponto de colapso. Receio que a escola também ocultou completamente as notícias. Se a verdade fosse divulgada, a credibilidade da escola seria reduzida. Além disso, provavelmente teria um impacto no processo educacional e no emprego de professores. Mesmo assim, a escola não conseguiu conter o fogo. Inevitavelmente, começaram a se espalhar boatos entre os estudantes, com base em todos os tipos de especulações. Você se lembra de alguma coisa, mesmo que seja apenas um boato? Eu queria saber que tipo de situação era essa. Horikita falou como se lembrando do passado. Assim que o incidente veio à luz, alguns alunos da minha turma estavam conversando sobre isso. Eles disseram que a sala de aula estava completamente arruinada e o quadro negro e as mesas estavam cobertas com pichações difamatórias. Ser coberto de pichações difamatórias. É possível concluir que Kushida estava sendo intimidada? Eu não sei, havia muitos rumores. Coisas como alguém da classe estava fazendo bullying ou que ela mesma estava intimidando alguém da classe. Também me lembro de haver rumores de atos graves de violência, mas esses não são tão claros. Em suma, parecia haver inúmeros rumores por aí. Mas parei de ouvir esses rumores em um piscar de olhos. Tornou-se impossível falar sobre isso. Havia uma classe que havia sido dissolvida, mas foi tratada como se nada tivesse acontecido em primeiro lugar. Tinha que haver alguma forma de pressão externa. De qualquer forma, se as informações forem limitadas, você não sabe que Kushida foi a causa do colapso da classe. Duvido que você estivesse muito interessado em coisas assim na época. Exatamente. Na época, eu estava focado no exame de admissão para esta escola. Eu tinha certeza da capacidade acadêmica necessária para o exame, então não prestei muita atenção ao que estava acontecendo. Para ser esperado. Mesmo que as avaliações de sua escola caíssem, ela estaria confiante o suficiente em sua capacidade de entrar. Um evento, que se acredita ter sido causado por Kushida, causou o colapso de uma classe. Estou certo de que é um assunto sério que teria impacto na educação ou no emprego. Não consigo imaginar o Kushida que conheço agora fazendo algo assim. Se os rumores forem precisos, seria compreensível que ela não pudesse poupar ninguém que soubesse a verdade. Se isso veio à tona, não tenho dúvidas de que a posição atual de Kushida na escola chegará ao fim. Se colocarmos as coisas em ordem, houve um incidente causado por Kushida e não sabemos as especificidades do que aconteceu. Mas a própria Kushida não sabe que você não conhece os detalhes. Ela acha que, como você é do mesmo ensino médio, deve conhecer os detalhes até certo ponto. Isso é tudo. Na verdade, ela não está exatamente errada, porque eu sei que ela foi responsável pelo incidente. Ela suspirou. Comecei a ver em que condições Horikita havia sido colocado. Em resumo, o mal-entendido e a hostilidade unilaterais de Kushida são a causa de tudo isso. Para Kushida, manter seu passado oculto é importante o suficiente para ela, pois ela está disposta a fazer todo esse esforço para escondê-lo completamente. Mesmo que Horikita dissesse que não sabia sobre o incidente, Kushida não acreditaria nela. Para Kushida, exatamente o quanto Horikita sabe pode ser trivial. O fato de estarmos falando sobre isso em primeiro lugar é uma evidência de que Horikita conhece seu passado. É muito complicado. Então, novamente, eu não entendo. Você está se referindo ao conteúdo do incidente. Bem,
É tudo um mistério, e é até desagradável. Você acha que é simples para uma classe que não tem problemas entrar em colapso de repente? Horikita balançou a cabeça. Kushida foi o gatilho, o que significa que ela pode ter causado o colapso da classe por conta própria. Quão séria é que um aluno precisa fazer para causar isso? Se fosse simplesmente uma questão de bullying, não seria capaz de causar um evento dessa magnitude. Se fosse esse o caso, eu só seria capaz de remover uma ou duas pessoas da classe, no máximo. Eu também acho. Para ser sincero, não consigo imaginar o que precisaria acontecer para causar algo assim. Mesmo se eu quisesse que a atual classe D se desintegrasse, não seria tão fácil de fazer. Armas poderosas seriam necessárias para que a classe se desintegrasse. Sim. As armas mencionadas aqui não têm significado puramente físico, mas também incluem uma variedade de métodos. Se você fosse desunir a aula, quais táticas você usaria? Lamento responder a sua pergunta com outra pergunta, mas sinto que esta nos levará ao ponto mais rapidamente. Você sabe qual é a arma mais forte do mundo? Vamos limitar a pergunta a coisas que podem ser manipuladas por Kushida. Pense nisso. Eu acho que te disse antes. Eu acho que violência é a arma mais poderosa que uma pessoa tem. Para ser sincero, violência tem uma intensidade única. Não importa o quão inteligente seja um estudioso ou exaltado um político, no final, eles enfrentarão uma poderosa violência. Enquanto as condições forem atendidas, não é impossível desintegrar uma turma, porque é apenas uma questão de enviar todos para o hospital. Embora perigoso, o exemplo de Horikita não está incorreto. A classe acabaria por terminar. Sim, não discuto que a violência é uma das armas mais fortes. Dito isto, é impossível para Kushida forçar todos a se desesperarem com a violência. Seria um evento incrivelmente grande. Se Kushida chegasse à escola correndo por toda parte com uma serra elétrica, a escola não seria capaz de ficar quieta. Isso teria causado muito drama e controvérsia na TV. E se houver algo mais que não perca a intensidade única da violência e possa competir com ela? Você pensou em alguma coisa? Como ela desintegrou a turma? Se, como premissa, dependesse de mim executá-lo, minha resposta teria que ser: espere um minuto. Horikita me interrompeu. Ela pensou mais uma vez e disse: gostaria de dizer autoridade, mas isso é difícil de implementar na vida do campus. Embora ela pensasse na resposta, ela parecia não ter confiança nela. A autoridade é uma coisa muito capaz se puder ser exercida, exceto neste caso. Mesmo o aluno presidente da escola não pode evitar. Não há como acabar com uma classe com autoridade. Então, o que é? A ferramenta que qualquer um pode manipular e usar como arma para desintegrar uma classe inteira. Não se limita a Kushida. Que tipo de arma pode ser manipulada por alguém? A resposta seria uma mentira. Os seres humanos são inerentemente mentirosos, então qualquer um pode manipulá-los. Mas, dependendo da hora e do local, uma mentira pode até ter o poder de devorar a violência. As estatísticas mostram claramente que as pessoas mentem 2 ou 3 vezes ao dia. À primeira vista, pode parecer impossível, mas a definição de mentira é ampla. Estou cansado, fiquei resfriado, não notei o e-mail e está tudo bem. Todos os tipos de palavras contêm mentiras. Mentiras, sim, talvez sim. Mentiras são poderosas. Uma mentira pode até matar alguém. Bem, então, eu vou acelerar isso. Por exemplo, supondo que você esteja usando suas armas mais fortes, violência e mentiras, você seria capaz de acabar com a classe D. Tente pensar sobre isso. Eu não diria absolutamente de jeito nenhum, mas não posso dizer com certeza. Tente imaginar, mesmo que você tenha que confiar na violência para lutar, há várias pessoas que sinto que seria difícil derrotar. Para dizer a verdade, não consigo imaginar derrotar Sudou ou Koenji em uma luta honesta com minhas próprias mãos. Além disso, existem pessoas como você, cuja força é incerta. Mesmo que uma arma seja preparada antes do tempo, ou eu recorra a ataques no escuro,
Se outros adotarem essas estratégias, ela se tornará uma história totalmente diferente. Isso realmente é quase impossível de determinar. Horikita parecia levar isso mais a sério do que eu pensava, e lutou para descobrir a melhor maneira de lidar com isso. Essa conclusão está correta. A violência pode ser usada por qualquer pessoa, mas as condições ficam bastante complicadas. Dito isso, eu também não seria capaz de controlá-lo completamente, mesmo que tivesse que mentir. Além disso, há muitos alunos na classe que são melhores em mentir do que em serem violentos, então não há como contornar isso. Esse estilo de luta também não é para mim. Horikita tentou várias simulações, mas parecia incapaz de dar uma resposta. Se limitarmos a situação a usar uma das táticas, não acho que Kushida tenha a capacidade de ser violento. Em outras palavras, é uma conclusão lógica pensar que ela usou uma mentira para acabar com a aula. Sim. Mas, ela pôde fazer isso? Eu não sei. Pode não ser impossível, mas é definitivamente impossível para mim. Não é tão difícil forçar um único homem a um canto. Mas se é a classe toda, é uma história diferente. Kushida pode manipular violência ou mentiras que não podemos sequer imaginar? Ou Kushida possui uma arma poderosa que também não pertence? Não sei que arma Kushida usa, mas ela tem uma grande chance de acabar com a nossa classe. Se Kushida também fosse vítima de um rompimento de classe, ela não seria tão hostil em relação a Horikita. Kushida-san me disse na minha cara que ela expulsaria as pessoas que sabiam sobre seu passado, não importa o que. Se necessário, ela também fará alianças com estudantes como Katsuragi-kun, Sakayanagi-san ou Ishinose-san, a fim de me forçar a uma situação adversa. Por uma questão de fato, ela já deu as mãos a Ryuin-kun para tentar me enquadrar. Enquanto eu permanecer nesta escola, mesmo que a classe D esteja em uma situação ruim, ela não aliviará seus ataques a mim. É realmente complicado. Isso significa que ela tomou a decisão consciente de interromper a aula para esconder o passado. Não há dúvida sobre isso. Como ela já fez essa declaração a Horikita, seria melhor levar sua ameaça a sério. Depois de fazer tal declaração de guerra a Horikita, Kushida pediu para participar das discussões com Horikita e Hirata. Publicamente, parecia que ela estava procurando ajudar com a influência que tinha na classe, mas, no fundo, ela se envolveu em atos hostis. Ou seja, a possibilidade de ela ser uma espiã é bastante alta. No entanto, mesmo se houver a possibilidade de espionagem, não podemos simplesmente rejeitar Kushida. Kushida estabeleceu muita confiança na classe D, portanto, se de repente ela for tratada como alguém de fora, isso pode provocar um sentimento de desconfiança daqueles que a cercam. Deixe-me confirmar uma coisa, Horikita. O que você vai fazer com Kushida? O que eu vou fazer? Eu só tenho algumas opções para escolher em primeiro lugar. Posso insistir com Kushida e dizer não conheço os detalhes do seu passado ou posso dizer nunca falarei sobre o seu passado com ninguém e espero que ela o aceite. Não é tão fácil. Kushida continuará tendo dúvidas, não importa o que aconteça, e existe a possibilidade de que, sabendo que ela causou um colapso de uma turma no ensino médio, seja suficiente para considerá-lo um inimigo de qualquer maneira. Horikita me pediu conselhos como esse, e Kushida deveria estar totalmente ciente disso. Com isso em mente, não é de admirar que eu tenha sido incluído na lista de pessoas que ela queria que abandonasse a escola. Vamos deixar isso por enquanto. Não há outra maneira senão simplesmente falar com ela, não é? Concordo. É uma questão de discussão e de pedir assistência. Como você disse, fazê-la aceitar do fundo do coração seria a única solução. Mesmo que ela seja forçada a aceitá-lo a princípio, Kushida acabará resistindo vigorosamente se não tiver aceitado Horikita de verdade. Então não pense sobre isso. Ouvi o que você está dizendo e acho que cheguei a uma conclusão sobre o que fazer aqui. Para alcançar a classe A, pode ser necessário tomar a difícil decisão de desistir de tentar persuadir Kushida. Depois de dizer isso, Horikita me encara com uma expressão de raiva. Você quer dizer, expulsar Kushida-san? Não neguei e assenti em silêncio.
É básico tático atacar antes que o inimigo atinja. Horikita não se opôs, apesar de mostrar um olhar de nojo no rosto. Eu não esperava que você propusesse algo a nível de fazer ele a expulsar. Quando desisti de deixar Sudoku reprovar nos testes, não foi você quem me convenceu a fazer o contrário. Mas eu entendi. Entendi que, embora fosse mais fácil deixá-los falhar, estaríamos sacrificando os pontos fortes que eles trariam para a classe mais tarde. Com toda a honestidade, se eu tivesse desistido de Sudoku naquela época, o resultado do festival de esportes teria sido ainda mais sombrio do que acabou sendo. Além disso, você pode ver a melhoria que Sudoku fez durante os exames intermediários. Estou errado? Então Horikita, que acha desnecessários os amigos e prospera na solidão, conseguiu mudar isso. Horikita havia parado de viver em seu próprio mundo e a mudança repentina me deixou surpresa. Embora a mudança seja boa, sua resposta foi irreal. Horikita nem sempre foi o melhor em um diálogo amigável, então eu tenho dúvidas sobre o quão realista seria tentar convencer Kushida. Embora eu gostaria de elogiá-la por seus resultados com Sudoku, a situação atual é muito diferente. Essa situação não é comparável a ensinar as pessoas a estudar para evitar abandonar a escola. Para ser sincero, não achei que a razão por trás das ações de Kushida fosse um ódio tão unilateral. Concordo com seu ponto de vista de que seria melhor se não tivéssemos que recorrer a medidas como essa, e fico feliz em ver que sua maneira de pensar mudou, mas essa situação é diferente. Enquanto você estiver nesta escola, Kushida continuará no seu caminho. Dessa forma, a unidade da classe D e a instituição do próprio sistema escolar entrarão em colapso. Se você não fizer algo a respeito agora, tem certeza de que não se arrependerá mais tarde. Em resposta à minha opinião, Horikita não parecia balançar. Pelo contrário, parecia que sua própria posição sobre o assunto se solidificou ainda mais. As sobrancelhas dela se ergueram rapidamente. Ela é muito habilidosa. É desnecessário dizer que ela tem a capacidade de fazer com que outras pessoas trabalhem juntas, mas ela também é bastante hábil em observar as habilidades dos outros. Se ela estivesse disposta a trabalhar junto conosco, seria uma adição muito forte à classe D. Eu não vou negar isso. Se Kushida honestamente trabalhasse para melhorar a classe D, ela seria realmente bastante confiável. Dito isto, isso é realmente possível. O problema com ela é minha responsabilidade de enfrentar. Não posso simplesmente abandoná-la. Continuarei conversando com ela e me certificarei de que ela entenda. Ela mesma escolheu o caminho da miséria. Horikita parece mesmo ter a intenção de enfrentar Kushida pelo bem da classe. É claro que não importa o que eu diga, nada mudará de ideia sobre isso. Compreendo. Se você diz o mesmo, eu ficarei parado e observarei. Se você me mostrar uma vontade tão firme com seus olhos, também quero acreditar na possibilidade de nos darmos bem. Eu me pergunto se ela será capaz de transformar Kushida em um parceiro, assim como fez com Sudoku. Eu não estava pedindo sua ajuda no assunto. Este não é um problema para você resolver. Sim, não é um problema que eu deva interferir. Conversamos por um longo tempo e quase fizemos uma volta completa pelo campus. Devemos chegar na área em que a Palette está em breve. Eu te contei sobre Kushida-san, porque sei que você não dirá nada a ninguém e porque pensei que você entenderia e concordaria comigo. Me desculpe, eu não poderia atender às suas expectativas. Embora ela apenas tenha declarado sua opinião direta, acabamos discordando no final. Agora que eu lhe forneci informações valiosas, você poderia responder a uma pergunta minha. Que tipo de pergunta? Horikita parou e olhou para mim com a mesma firmeza de antes. Parece que, além da questão de Kushida, ela tem outra coisa que quer discutir. Depois do festival de esportes. O que você fez com Ryuen? O que eu fiz? Para fazer esta pergunta, Horikita foi quem lidou com a maioria dos esquemas de Ryuen. Não sei exatamente o que Ryuen fez durante o festival de esportes. Se a situação se desenrolou como eu havia teorizado, há apenas uma resposta que posso dar a ela.
Eu apenas influenciei o que aconteceu no final. Eu parei o plano de Ryuen de ter sucesso. Você quer dizer que gravou a conversa que Ryuen teve com os outros da classe C? Eu afirmei assentindo levemente. Uma gravação da reunião de estratégia de outra classe não é algo fácil de obter. Como você conseguiu esse tipo de coisa? Ryuen-kun havia dito que havia um espião, mas você não tem uma conexão profunda o suficiente com alguém que exporia a classe C, não é? Obviamente, Horikita não saberia sobre o incidente no navio de cruzeiro entre Karuizawa e Manabe da classe C. Eu usei todos os meios à minha disposição. Obter esse arquivo de áudio estava apenas exercitando um deles. A outra coisa. Estou com raiva por você ter me apoiado por si mesmo, isso significa que você está agindo com a premissa de que eu falharei. Mas acho que acabou como você esperava, então não posso discutir com isso. Além disso, fui proibido de investigar seus assuntos, por isso não posso pedir a resposta. Era uma situação complicada. Se você não tivesse feito algo, eu faria. Obrigado. É uma rotunda muito obrigado. Eu pensei que seria severamente criticada e não esperava que ela finalmente lhe desse agradecimento. Prometi cooperar até certo ponto, pelo menos farei isso. Embora eu ache que isso possa ser uma intercessão desnecessária, está tudo bem em fazer movimentos tão visíveis. Por causa deste incidente, Ryuen-kun agora deve estar inteiramente convencido de que há alguém na classe D trabalhando nos bastidores. Logicamente, você ainda é um candidato na lista dele. Acho que os dias pacíficos de que você gosta tanto estarão em risco. Horikita está certo? A situação não é o que eu estava esperando. Mas esse desejo é difícil de imaginar agora de qualquer maneira. Shabashira Sensei havia contatado vagamente aquele homem, além de haver Sakayanagi que conhece meu passado. Por fim, ninguém sabe o que vai acontecer no final. No futuro, a existência de Horikita pode se tornar um trunfo. Em resumo, estou desesperadamente procurando o que fazer para estabilizar minha vida no futuro. Horikita esperou minha resposta com um olhar dizendo: "O que você acha assim?" Espere. Você pensa por tanto tempo e nem consegue responder. Estou começando a perder minha compreensão de você como pessoa. Você não me conhecia desde o começo. Isso é verdade? De qualquer forma, Horikita não tem tempo para se concentrar em Ryuen ou em mim. Se ela não lida com o veneno que Kushida escondeu dentro da classe D, não faria sentido pensar em outras coisas. Ah, Moon, o que você fez já é tarde demais, então que tal um pedido de desculpas? Assim que chegamos a Pallet, Karuizawa encarou Horikita e imediatamente começou a reclamar. Vamos começar imediatamente. Afinal, Hirata cumpre atividades do clube. Uau, me ignore. Como esperado de Horikita-san. Horikita ignorou o pedido de desculpas de Karuizawa e sentou-se em sua cadeira. E você ainda não se desculpou? Com nós dois agora presentes, o grupo na mesa consistia em Hirata, Karuizawa, Kushida e Sudo. É verdade que não resta muito tempo até o início das atividades do clube. Já são cerca de 13h50 da tarde. As atividades do clube começam por volta das 16h30. O mais ansioso de nós deveria ser Hirata como membro do clube de futebol, mas ele estava muito calmo e manteve o sorriso. Ele parecia estar ansioso por esta reunião, seus olhos jovens brilhando intensamente. Depois que Horikita se sentou, sem sequer pedir uma bebida, ela falou com o grupo: "Bem, vamos começar com esses próximos testes. Devemos nos preocupar com isso. Todos esses testes estão sendo realizados um após o outro. É um fardo ter que estudar para todos eles. Além disso, felizmente a escola disse que os resultados desses testes não serão refletidos em nossas notas. Testes intermediários e finais. Essa tempestade de estudos constantes se tornaria, sem dúvida, uma pressão insuportável para os alunos que não possuem as habilidades adequadas de estudo. Bem, não pretendo forçar as pessoas a estudarem para esses testes. Mas não acho que a escola esteja nos encarregando de fazer esses testes apenas com o objetivo de ver a força acadêmica dos alunos.
Acabamos de terminar e passamos nos exames intermediários, afinal. Não é porque as aulas deste semestre tiveram perguntas realmente simples. Então você está dizendo que os testes serão realmente difíceis. Isso seria apenas ineficiente para a escola. Se eles tornassem realmente difíceis esses próximos questionários, em primeiro lugar, seria derrotado o objetivo de um exame intermediário. Seria como colocar a carroça diante do cavalo. Em outras palavras, o teste em si é significativo, certo? A escola tem um objetivo em mente além de ver nossa capacidade acadêmica. Espere o quê? O que você quer dizer, Eozuki-kun? Embora ela não demonstrasse muito interesse nos comentários de Horikita, Karuizawa foi investida depois que Hirata começou a mostrar preocupação. Se o objetivo dos testes não é confirmar nossa capacidade escolar, só pode haver uma outra razão para eles. Os resultados dos testes decidirão a seleção do parceiro para os exames finais. Essa é a única coisa que poderia ser. Sudou tinha uma expressão séria enquanto ouvia a discussão de Hirata e Horikita. Você entende, Sudou? Não muito. Parece que seu entendimento da situação parecia bastante dúbio. Eles continuaram com a discussão. Apesar disso, deve haver um processo para determinar seu parceiro para as finais escondidas nesses testes. Em outras palavras, enquanto descobrirmos esse processo, podemos obter uma vantagem no exame final. O que isso significa, Ayano Koji? Sudou sussurra para mim calmamente. Ele não pediu a Horikita diretamente para garantir que não interrompesse o diálogo em andamento. Isso significa que controlar o resultado do questionário é a primeira condição para passar no exame final. Foi o que pensei também. Os olhos de Sudou se iluminaram brilhantemente. Ele estava espalhando uma mentira que ele não poderia acompanhar. A interpretação de Horikita estava, sem dúvida, correta. Os testes certamente determinam com quem você se encaixa. Isso significa que deve haver um sistema de classificação sobre o qual possamos aprender antes do tempo. A escola prometeu explicá-lo aos alunos para que eles não tomem decisões complexas e estranhas. Quanto ao quanto Horikita entende a situação, não posso fazer nada além de observar. Como combinar pessoas com pontuações semelhantes, algo assim. Karuizawa entendeu adequadamente a situação e propôs casualmente uma ideia. Ou combinar pessoas que responderam o mesmo para cada pergunta. Sudou ouviu isso e trabalhou desesperadamente sua cabeça para dar sua opinião. Nenhuma possibilidade pode ser negada, pois não há como ter certeza. Hirata parecia ter algumas dúvidas sobre a resposta de Horikita. O sorriso em seu rosto desapareceu e se transformou em uma expressão séria. Entendo o esquema geral da situação, mas tenho algumas dúvidas sobre o processo de classificação. Quais seriam esses? Não importa o que você tenha a dizer, ficarei feliz em ouvir sua opinião. Horikita pediu a Hirata que compartilhasse seus pensamentos sobre o assunto com um olhar acolhedor. Para descobrir a verdade por trás de algo como o mecanismo de classificação, sinto que, se consultássemos os alunos mais avançados, poderíamos obter uma resposta rapidamente. Se esse teste foi realizado nos anos anteriores, a probabilidade de as regras serem as mesmas seria bastante alta. Não é isso que os professores estão tentando esconder. Kushida estava ouvindo em silêncio o tempo todo, mas depois de ouvir isso, ela concordou com algumas palavras de acordo. Estou um pouco curioso sobre isso também. Acho que eles estariam dispostos a me dizer se é um bom amigo meu. Se for uma regra simples, seria seguro nos dizer desde o início. Como não obtivemos nenhuma explicação, é mais provável que não haja regras contra isso ou que as regras sejam complexas. Isto é o que eles pareciam estar tentando dizer. Como esperado de Eozuki-kun. Está certo? Horikita olhou furiosamente para Karuizawa, enquanto ela elogiava Hirata antes de cruzar os braços em contemplação. Não sei ao certo se a ideia de Hirata está correta, mas a escola provavelmente não será hostil a tentar aprender mais sobre as regras. Na verdade, acho que eles consideram um pré-requisito para os alunos descobrirem sobre eles.
O que você está dizendo, Suzune? Por favor, explique claramente. Sudo estava pensando tanto que sua cabeça estava fumando, e ele não pôde deixar de perguntar. Em outras palavras, você está dizendo que não basta encontrar as regras, e o exame real começa depois que as descobrimos. Se fosse esse o caso, poderia levar a resultados devastadores se não apreendermos as regras. Hirata imaginou o pior resultado de metade da classe desistindo de uma vez. Eu acho que esse é o núcleo deste exame. É hipotético, mas, como Hirata-kun disse, se não passarmos pelo processo de classificação de parceiros para os exames finais, isso poderá levar a resultados devastadores. Mas, independentemente de ela ter ou não feito isso como cortesia, Shabashira Sensei nos disse que essa foi a primeira vez que a classe D não teve uma desistência nessa época do ano. Nos anos anteriores, apenas um ou dois grupos de parceiros desistiram devido a esse teste. Você não acha que há algo suspeito nisso? Não, eu não entendo nada. Sudo finalmente desistiu e bateu a testa na mesa. Eu vim a entender a situação. Horikita-san, o que você está tentando dizer é, não há ameaça séria nos exames finais, mesmo que não descobrimos as regras para a seleção de parceiros. Certo. Corrigir. Posso perguntar sobre sua base para isso? Karuizawa perguntou a Horikita com uma atitude confiante. Esses exames finais serão desafiados em pares, e a pontuação média da turma será a mesma, independentemente de quais pares foram colocados. Considerando que as finais feitas por outros alunos serão muito difíceis, se não entendermos fora das regras, nossa única opção é fazer o exame. Se isso acontecesse, o resultado seria negativo, certo? Sim. Eu acho que seria muito ruim se dois estudantes que estavam perto da linha vermelha estivessem juntos. Como temos medo desse resultado, precisamos apenas descobrir como os parceiros são decididos, certo? Sim. É absolutamente necessário conhecer as regras primeiro. Então, como Hirata-kun disse, precisamos responder aos questionários com o objetivo de evitar o pior cenário possível de os alunos fracassarem. No entanto, Shabashira Sensei disse que em anos anteriores apenas um ou dois grupos de estudantes desistiram devido a esse exame. Apenas um ou dois, isso não é pouco. Suponha que os alunos de nossa turma estejam agrupados da pior maneira possível. Quase 10 estudantes provavelmente seriam forçados a desistir. Entendo. Isso é o que ela disse. Eiozuki-kun. O que tudo isso significa? Estou ficando um pouco confuso. Bem, deixe-me ver. Como eu explico isso? Portanto, para explicar isso corretamente, vamos esquecer de tentar entender os métodos de classificação dos testes. Suponha que tenhamos feito esses testes agora, o que você acha que vai acontecer? Ah, isso não seria ruim. Se os alunos com cérebros ruins estivessem concentrados em seus próprios pares, o número de desistentes seria assustadoramente alto. Eu também acho. No entanto, nos anos anteriores, apenas um ou dois grupos de estudantes abandonaram a classe D devido a esse exame. Isso não é estranho. Sudo parece ter entendido isso. Isso prova claramente que a regra é algo como, os parceiros devem ser definidos com uma combinação equilibrada. Em outras palavras, essa é a prova da existência da regra. Por meio de uma conversa profunda e gradual sobre o assunto, finalmente chegamos à prova da regra do questionário. A resposta que obtivemos com tudo isso considerando é a regra: altas pontuações serão combinadas com as baixas pontuações. Não consigo imaginar que seja algo diferente disso. Suponha que eu pontue mais no teste com 100, e Sudo pontue no 0. Nesse caso, seríamos emparelhados, pois nossas pontuações são as mais distantes. Ao fazer isso, poderemos calcular os resultados dos testes mais equilibrados em comparação com o restante da turma. Karuizawa entendeu, mas novos problemas surgirão. Então é assim que é? Mas, isso não significa que os alunos que estão perto da pontuação média estão em maior risco. Sim, quanto mais próxima a pontuação da média da turma, mais perigoso esse teste será para eles.
Os alunos com pontuações baixas e altas serão agrupados, mas as pessoas do meio acabarão com alguém do mesmo nível de habilidade. Ao mesmo tempo, o nível de dificuldade dos exames finais deverá ser alto. O problema pode acabar tentando descobrir como medir com precisão a capacidade escolar da classe. A consultoria dos alunos e a preparação de contramedidas com antecedência também podem ajudar a resolver esse problema. Se confirmarmos as regras com alguns estudantes seniores, e obtivermos a mesma resposta de todos eles, o primeiro problema com o sistema de parceria será resolvido. Isso também significa que podemos começar a pensar na próxima etapa. Hirata-kun, Kushida-san, posso incomodá-lo a confirmar isso com um veterano? Claro que eu posso. Vou perguntar aos veteranos no clube de futebol. Os dois concordaram prontamente. Podemos ver uma estratégia começar a se formar para lidar com o exame. Eu também quero fazer uma pergunta aqui. Continue. Mesmo diante da dúvida de Karuizawa, Horikita não mostrou uma expressão desagradável. Como os alunos da turma se dividem em pares, o que acontece se o tamanho da turma for ímpar? Embora essa seja uma pergunta interessante, não é necessário se preocupar com isso no momento. No momento da matrícula, o número de alunos em todas as turmas de AAD era par. Como não houve desistências de alunos até o momento, não deve haver impacto. No entanto, mesmo que isso seja apenas especulação, se houve uma retirada prévia, o estranho seria provavelmente colocado em uma situação difícil. Eu me pergunto se é assim. Seria uma pena sofrer uma perda por uma razão como essa. Parece que Kushida está pensando que a escola teria uma alternativa mais gentil. O número de pessoas matriculadas em cada turma no início do ano é absolutamente par. Acredito que, mesmo que a retirada de alguém se deva a circunstâncias imprevistas, a classe teria que assumir a responsabilidade por isso. Quando se tratava do exame desabitado da ilha e do festival de esportes, a escola impunha duras punições àqueles que não participavam. Isso dá a impressão de que há uma alta probabilidade de que o que ela diz seja verdade. Se houve apenas uma desistência, existe o potencial de termos uma enorme desvantagem em exames futuros. Horikita provavelmente já está ciente da importância de salvar Sudo. Isso responde à sua pergunta. Bem, meio que. Foi um desperdício de esforço tentar entender em primeiro lugar. As pequenas perguntas de Karuizawa foram respondidas e todos passaram para a próxima edição. Enquanto confirmarmos o objetivo dos testes, podemos passar para a próxima edição. No entanto, essa é uma pergunta que me incomoda. Que classe indicamos para atacar? Minha resposta seria simples. Não há outra opção além da classe C. Antes de ouvir a opinião de outra pessoa, Horikita primeiro deu a sua própria e começou a elaborar sua decisão. Escusado será dizer que o motivo é devido à sua capacidade acadêmica coletiva. O único aspecto da classe C inferior às classes A e B é a capacidade acadêmica. Se observarmos como os pontos da classe mudaram até agora, deve ser óbvio, não é? Foi correto como uma ideia básica. Seria negativo desafiar uma turma com alta aptidão acadêmica. No entanto, apesar de saber disso, Hirata dá sua opinião. Eu concordo com você, Horikita-san. No entanto, as classes A e B definitivamente também verão isso. Se várias classes decidirem que a classe C é o alvo mais fácil, podemos acabar sofrendo em uma situação ruim. Algo assim é um resultado que vem à mente. Hirata escreveu a situação imaginária em seu caderno. Classe A nomeia classe D não há conflito com outras classes. O alvo é a classe D. A classe B nomeia classe C ganha na loteria. O alvo é a classe C. Classe C nomeia classe B não há conflito com outras classes. O alvo é classe B. A classe D nomeia classe C perde na loteria. O padrão é a classe A. Embora este seja apenas o pior resultado, é totalmente viável. Uau, um resultado como esse seria terrível. Sendo alvejado pela classe A e depois perdendo na loteria para atacar a classe C, sinto que não há como ganhar. Sim, não há razão para nenhuma classe não atingir a classe C, mas não temos razão para ter medo de escolhê-las.
Não devemos dar todos os passos possíveis para reduzir a probabilidade de perda? Horikita defendeu a indicação da classe C, apesar do risco de perder na loteria. Existe uma lacuna notável na capacidade acadêmica entre a classe A e a classe B? Também estou curioso sobre como somos diferentes em relação à classe C. Eu tento fazer perguntas muito simples. Não há dúvida de que a classe A é a melhor, mas não acho que eles estejam em um nível próprio. Há uma lacuna considerável entre a classe B e a classe C, vou investigar isso de maneira sólida. Entendemos a capacidade acadêmica da classe D, mas não sabemos os detalhes específicos de outras classes. Em retrospecto, a escola não nos informou disso. A única coisa que sabemos no máximo são os aumentos nos pontos de aula. Mas não podemos tomar decisões claras sobre suas habilidades acadêmicas apenas com isso. Desse ponto de vista, talvez seja porque a escola planejava realizar testes como esse. O número de pontos de aula não é uma lacuna totalmente acadêmica. Se a classe B for melhor que a classe A, podemos acabar tendo um resultado doloroso. Tendo dito isso, olhei discretamente para o homem sentado ao lado de Horikita. Quase ao mesmo tempo, Horikita começou a falar com o homem. Você está muito quieto, Sudoku. Normalmente você estaria reclamando. Este tópico não está em um nível que eu possa entender. Se eu reclamasse, não estaria incomodando vocês? Depois que Sudoku disse isso, todos prendemos a respiração e ficamos em silêncio. O quê? Eu disse algo estranho? Eu apenas tomei o que você disse por certo, então fiquei surpresa. Quais são seus pensamentos sobre a situação? Ela provavelmente estava esperando que Sudoku interferisse no meio e atrapalhasse a conversa por confusão. Diante da maturidade de Sudo, a expressão de Horikita passou de choque à gentileza. Bem, uma coisa que posso dizer é que temos que derrotar nossos oponentes um por um, certo? Não podemos nos tornar imediatamente de classe A de uma só vez, então atacar a classe que mais nos aproxima, classe C, é a escolha óbvia e compreensível. Verdade. Visar a classe C realmente nos ajudaria a obter resultados mais rapidamente. Se vencermos a pontuação total contra eles, a diferença entre a classe C e a nossa diminuirá drasticamente. Eu posso entender isso, mas seria bom se a classe A atacasse a classe C, certo? Afinal, a classe A definitivamente obterá uma pontuação total mais alta do que a média, portanto a classe C certamente perderá pontos. Isso não seria realmente bom. Depende do nosso objetivo com este exame. Mas, em geral, o fato de que a classe C é o alvo ainda é o mesmo. Vamos supor que nós ou uma das outras classes vencemos a classe C. Se o objetivo final for reduzir o total de pontos da classe C, pode ser melhor que a classe A ou a classe B os ataque e tenha melhores chances de sucesso. No entanto, a classe D também quer ganhar e aumentar seus pontos. Para que isso aconteça, seria melhor ter um oponente mais fraco. Se evitarmos a classe C, isso significa apenas que teremos que derrotar um inimigo mais forte. A razão pela qual o plano de Horikita de atacar a classe C é tão confiável é porque é mais fácil derrotar o inimigo mais fraco. Depois de toda essa consideração, todos parecem concordar com a proposta de Horikita-san. Vou seguir essa proposta também. Como meu objetivo era evitar complicar as coisas, apenas sugeri várias possibilidades para a discussão. Obrigado. Parece que podemos avançar para os próximos passos. Apesar de um ou dois soluços, todos chegaram à mesma conclusão. Nós terminamos depois das 16 Hirata e Sudoku saíram para participar das atividades do clube. Karuizawa seguiu Hirata para o campo. Os únicos que ficaram para trás foram Horikita e eu, assim como Kushida. Então, irei perguntar aos nossos veteranos sobre as regras dos próximos testes e informar as minhas descobertas. Obrigado. Kushida não disse mais nada e saiu como esperado. O que você vai fazer, Ayano Koji-kun? Não deve haver problema se eu deixar tudo para você, Hirata. Para ser honesto, esse desenvolvimento é quase perfeito e foi tratado impecavelmente. Você confia em seu plano, certo? Sim. Mas, para fazer este exame final,
Precisamos ser capazes de fazê-lo de frente. Aí sim. Em resumo, se toda a turma não se esforçar para melhorar sua capacidade acadêmica, não haverá mais nada a dizer. No entanto, em outras palavras, os exames serão fáceis de passar se todos melhorarem sua capacidade acadêmica até certo ponto. Se necessário, posso ajustar minha pontuação e me juntar a qualquer pessoa de acordo com seus desejos. Posso contar com você para se concentrar nisso. Se é tudo o que é preciso. Se necessário, também posso participar das sessões de estudo, mas não serei responsável por nenhuma orientação. Porque você pretende agir como o aluno completamente inútil. Eu apenas deixo os fatos como estão. Este é um local apropriado para um compromisso entre nós dois. Pelo menos acho que é, mas Horikita provou que não trabalha por meios comuns. Deixe-me pensar sobre isso. Afinal, você também é membro da classe D. Gostaria de lhe dar um papel adequado. Pelo bem de todos. Vou considerar. Eu fiz o meu melhor para evitar o tópico.